Kirito é um perdedor solitário e patético como você, que só fica jogando com seu joystick o dia inteiro. Até que um dia, ele se vê preso em um jogo e não consegue sair de lá até completar todos os níveis. Então ele decide fazer isso. Quer dizer, não completar o jogo, mas sim arriscar-se com todas as gatas que conseguir. O que é isso aqui? Que macio. Depois ele desbloqueia uma habilidade de trapaça e se torna o batedor mais forte. O que você quer dizer com isso? Tudo isso começa quando o teste beta finalmente termina. E o primeiro MMORPG de VR de imersão total do mundo, Sword Art Online, estava a poucos minutos de sua abertura oficial. Kazuto Kirigaya, que já havia testado o jogo antes, colocou seu Nerve na cabeça e se preparou como se fosse um grande momento. Exatamente às 13 horas, domingo, 6 de novembro de 2022, sua tela escureceu e ele apareceu dentro da gigantesca cidade inicial, chamada Cidade dos Primórdios. Neste mundo, ele usava o nome Kirito. Enquanto Kirito explorava as ruas como um verdadeiro profissional, um rapaz notou sua confiança e imediatamente implorou por ajuda. Ele se apresentou como Klein, barulhento, bobo e completamente sem noção. Em vez de aprender, Klein passou a maior parte do dia brincando e agindo de forma dramática, enquanto um javali ficava balançando a bunda para ele, como se estivesse zombando. Kirito não aguentou mais, então ele pegou uma pequena pedra e decidiu ensinar a Klein como o sistema de combate realmente funcionava. Ele explicou como o sistema cardinal do jogo ajudava a ativar as habilidades de espada, fazendo com que os ataques acertassem perfeitamente se cronometrados corretamente. Klein sentiu o poder surgir, avançou contra o javali como um herói e o derrotou em um único golpe. Depois disso, os dois passaram a tarde inteira praticando habilidades, batalhando contra monstros e se divertindo até o sol se pôr no horizonte. Tudo parecia divertido, até que Klein abriu seu menu e congelou. O botão de logout havia sumido. Antes que pudessem entender qualquer coisa, um sino profundo ecoou por todo o mundo. Cada jogador foi automaticamente teleportado de volta para a Cidade dos Primórdios. O céu ficou de um vermelho assustador e símbolos de aviso preencheram o ar. Uma enorme poça de névoa vermelha brilhante se formou acima da praça e tomou a forma de uma figura massiva. O homem se apresentou como Akihiko Kayaba, o criador de Sal. Ele explicou que o botão de logout ausente não era um bug, era intencional. Então, ele mostrou notícias do mundo real, provando que 213 jogadores já haviam morrido quando alguém tentou remover seus nerviguias. O headset fritou seus cérebros instantaneamente. Kayaba disse a todos as regras. Se você morrer no jogo, você também morre na vida real. E a única saída era lutar por todos os 100 andares de Aincrad e derrotar o chefe final. De repente, um espelho apareceu no inventário de todos. Quando os jogadores olharam para ele, uma enorme onda de energia preencheu a área e todos os avatares mudaram, retornando às aparências reais dos jogadores. Klein ficou chocado, mas Kirito lembrou que o Nerve escaneava seus corpos durante a configuração, o que explicava a transformação. Kayaba terminou seu discurso, dizendo que finalmente havia criado o mundo que sonhava, e então desapareceu do céu, deixando milhares de jogadores em pânico. Enquanto o pânico se espalhava, Kirito percebeu que aquilo não era mais apenas um jogo. Se ele quisesse permanecer vivo, precisava agir. No momento em que o campo de força ao redor da praça desapareceu, ele disparou correndo. Ele implorou a Klein para ir com ele para uma cidade mais segura, mas Klein recusou porque não podia deixar seus amigos para trás. Os dois seguiram caminhos separados. Kirito correu sozinho, e quando olhou para trás por um momento, ele entendeu algo doloroso. Ele estava completamente sozinho neste mundo, mas ele continuou, lembrando-se de sua vida passada, de suas lutas e das razões pelas quais precisava sobreviver. Seu objetivo ficou claro: tornar-se forte o suficiente para vencer o jogo e viver. Um mês se passou. 2 dos 10.000 jogadores haviam morrido até então. O primeiro andar ainda não havia sido liberado. Os jogadores de Elite decidiram convocar uma reunião para discutir estratégias contra o primeiro chefe. Um cara chamado Diablo se apresentou em voz alta, gabou-se de que sua equipe havia descoberto a sala do chefe e disse a todos para formarem grupos de 6. Kirito olhou ao redor e percebeu que não tinha amigos para formar uma equipe. Então ele avistou uma garota sentada sozinha, um pouco afastada de todos. Ele se aproximou dela e perguntou baixinho se ela queria se juntar ao seu grupo. Ela assentiu. Seu nome piscou. Asuna. Logo depois que os grupos se formaram, um sujeito esquentado chamado Kibao começou a gritar que os testadores beta eram os culpados pelas mortes dos novos jogadores. Ele alegou que eles pegaram todas as boas missões e os melhores locais de nivelamento. Ele exigiu que eles entregassem seus itens e ouro. Antes que a situação explodisse, um rapaz calmo e de aparência forte chamado Egel deu um passo à frente com um guia. Ele explicou que os testadores beta fizeram esses guias para ajudar a todos, e não para enganá-los. Egel disse a todos para pararem de discutir e se concentrarem em derrotar o chefe. A reunião terminou. Asuna se afastou em silêncio e Diablo a observou com desconfiança. Naquela noite, enquanto o resto dos jogadores celebrava, Asuna sentou-se sozinha comendo um pão simples, como se não se importasse com mais nada. Kirito sentou-se ao lado dela e brincou que a comida dela parecia deprimente. Então, ele tirou um item de sabor especial que fazia o pão ficar muito mais gostoso e disse a ela para experimentar.
Ela hesitou, mas finalmente provou e gostou instantaneamente do sabor. Mesmo que tentasse esconder, ela explicou que não estava ali por comida divertida de qualquer forma. Ela queria se lembrar de quem era e não se perder, mesmo que morresse neste jogo. Na manhã seguinte, a caminho da sala do chefe, Kirito explicou como a troca funcionava em batalha. Quando Asuna admitiu que não sabia o que aquilo significava, Kirito percebeu que as coisas poderiam ser muito mais difíceis do que ele esperava. Quando chegaram às portas gigantes, elas se abriram lentamente, revelando o chefe do primeiro andar, Ilfang, o Lorde Cobalto. A batalha começou imediatamente, e Ilfang quase aniquilou toda a linha de frente com seu ataque inicial. Enquanto lutava contra um lacaio, Kirito bloqueou seu golpe e gritou: "Trocar!" Asuna avançou rapidamente, atacou com uma velocidade insana e derrotou o monstro. Kirito ficou impressionado com a rapidez com que ela se moveu. Ilfang estava com sua barra de vida final. O guia dizia que ele mudaria para uma certa arma nesta fase. Mas Diablo avançou cedo demais. O chefe de repente sacou uma arma que não estava no teste beta. Kirito gritou para Diablo correr, mas Ilfang se lançou no ar e o esmagou contra um pilar de pedra. Kirito tentou dar-lhe uma poção, mas Diablo o impediu e aceitou seu destino enquanto ele se desintegrava em pixels. Kirito se levantou novamente e Asuna voltou para o seu lado. Juntos eles avançaram contra Ilfang. Ela bloqueou seus ataques, desviou de golpes e o empurrou para trás. Kirito encontrou a bainha de sua espada sob o manto dela, e quando ela lhe disse para atacarem juntos, eles avançaram. Asuna cortou o abdômen do chefe. Kirito seguiu com mais golpes. Ela então atingiu profundamente seu estômago, empurrando Ilfang para um modo final desesperado. Ilfang desapareceu por um momento e desferiu um corte massivo que arremessou Kirito para longe. Ele se levantou e disse a Asuna para preparar uma última troca. Asuna usou sua habilidade de estocada linear, e Kirito usou um golpe poderoso para afastar a lâmina do chefe. Quando o ataque quase atingiu Asuna, ela desencadeou seu movimento de estrela cadente e Kirito desferiu o golpe final. O chefe do primeiro andar foi derrotado. No momento em que o chefe desabou e o sistema anunciou Kirito por desferir o golpe final, toda a equipe de ataque explodiu em aplausos. Os jogadores o cercaram como se ele fosse algum tipo de herói. Mas antes que a celebração pudesse sequer se acalmar, Kibao de repente gritou para todos calarem a boca. Ele apontou diretamente para Kirito e berrou, exigindo saber por que ele não salvou Diablo. Como Kirito conhecia o padrão de ataque do chefe, Kibao o culpou por deixar Diablo cair. Alguns outros começaram a sussurrar que apenas um testador beta saberia tanto sobre os movimentos de Ilfang. Ouvindo as palavras deles, Kirito sentiu a culpa o consumir. Uma parte dele acreditava que eles estavam certos, que era sua responsabilidade. Mas então ele se lembrou do que Diablo lhe dissera antes de morrer: "Salve todos os outros. Por mim." Essas palavras o lembraram do peso que ele agora carregava. Em vez de entrar em pânico, Kirito fez algo inesperado. Ele riu. Ele disse a todo o grupo que não era como os testadores beta fracos que eles odiavam. Ele disse que não era inútil como eles, e que na verdade havia subido andares muito mais altos durante o teste beta. Ele explicou que sabia sobre as habilidades dos chefes porque lutou contra monstros muito mais fortes do que qualquer coisa que eles enfrentaram. O rosto de Kibao se contorceu. Para ele, Kirito não era apenas um testador beta. Ele era ainda pior. Ele gritou que Kirito era um trapaceiro. A multidão se juntou, misturando as palavras testador beta e trapaceiro, até que um novo insulto foi formado: bitter. Mas em vez de se ofender, Kirito sorriu e disse que gostava do nome. Se chamá-lo de bitter impedia as pessoas de odiarem outros testadores beta, então tudo bem. Ele carregaria esse título sozinho. Quando o grupo de ataque finalmente se desfez, Asuna se aproximou, perguntando como ele sabia o nome dela durante a luta. Kirito pediu desculpas caso tivesse dito errado, e apontou que os nomes dos jogadores aparecem acima de suas barras de HP durante o combate. Ela verificou e viu Kirito flutuando acima de sua barra de vida. Ela sorriu discretamente, percebendo que o nome dele esteve visível o tempo todo. Antes de ela partir, Kirito disse a ela que formar uma equipe era mais seguro do que lutar sozinha. Quando ela perguntou o que ele planejava fazer, ele não respondeu. Ele simplesmente se afastou e encerrou o grupo deles bem quando o portão para o andar 2 se abriu. Em 0C8-204-2023, um pequeno grupo de aventureiros em pânico elogiou Kirito por salvar suas vidas em uma masmorra. Seu líder, Keita, perguntou a Kirito sobre seu nível. Kirito mentiu e disse, nível 20, escondendo o quão forte ele realmente era. Keita explicou que sua guilda não tinha ninguém forte o suficiente para proteger a linha de frente, exceto Sati, a membro mais fraca deles, e pediu a Kirito para se juntar a eles. Kirito não queria se comprometer, mas vendo o quão indefesos eles estavam, ele concordou. E foi assim que ele acabou se juntando aos Gatos Pretos do Luar. No dia seguinte, a guilda enfrentou um enorme louva-a-Deus na Floresta do Sol. O monstro quase atingiu Sati, mas Kirito avançou e cortou seu braço bem antes que a atingisse. Tetsuo deu sequência e finalizou o louva-a-Deus em um único ataque limpo. Após a luta, Keita disse a todos que as guildas de elite já haviam limpado até o Vismaelifurto andar. Ele sonhava que um dia, a guilda deles seria forte o suficiente para estar ao lado deles. Kirito admirava a esperança de Keita, mas também percebeu que não era diferente dos elitistas, pois estava escondendo seu nível real deles.
Mais tarde naquela noite, Kirito estava passando pelas planícies dos lobos e encontrou Klein e seu grupo lutando contra lobos. Klein derrotou um lobo e então avistou Kirito observando de uma colina. Ele correu, rindo e perguntando se Kirito sempre treinava sozinho à noite. Kirito não disse muito e se afastou, pensando que Klein ainda parecia exatamente o mesmo de antes. Quando Kirito voltou à cidade, encontrou uma mensagem de Keita dizendo que Sachi havia desaparecido de seu quarto. Kirito imediatamente ativou sua habilidade de visão noturna e seguiu as pegadas frescas, que levavam a um antigo túnel de esgoto. Lá, ele encontrou Sachi tremendo no escuro. Ela admitiu que queria escapar dos monstros, da culpa e de todo o mundo de Sal. Depois de conversarem um pouco mais, Kirito percebeu que ela não estava realmente planejando acabar com a vida dela. Ela estava apenas aterrorizada com tudo. Ele prometeu a ela baixinho que a protegeria de agora em diante, aliviando seus medos. Naquela noite, Sachi visitou o quarto dele, dizendo que não conseguia dormir sozinha. Ela perguntou se podia ficar porque os pesadelos não paravam. Kirito a deixou descansar, e enquanto ela finalmente adormecia ao lado dele, ele sussurrou que ela sobreviveria e que ele a protegeria, aconteça o que acontecesse. Alguns dias depois, Keita se teleportou para a Cidade dos Primórdios para comprar uma casa para a guilda deles. Enquanto ele estava fora, o resto do grupo decidiu que era uma chance perfeita para coletar um bom saque. Kirito os avisou que era arriscado, mas eles não deram ouvidos. Eles queriam tesouros e acreditavam que eram fortes o suficiente. No 15º andar, eles descobriram um corredor estranho com uma porta secreta. Kirito não se lembrava disso no teste beta. Lá dentro, encontraram um baú de tesouro. Os outros correram excitados para ele, pensando que haviam tirado a sorte grande, mas Kirito sentiu que algo estava errado. No momento em que o abriram, um alarme alto ecoou e portas gigantes de metal se fecharam atrás deles. Monstros invadiram, diabinhos e gigantes de pedra. Eles entraram em pânico e tentaram usar cristais de teletransporte, mas Kirito percebeu tarde demais que a câmara bloqueava todo o uso de cristais. Os monstros atacaram. Um membro tropeçou e os diabinhos o cercaram, deletando-o instantaneamente. Outro foi fatiado segundos depois. Tetsu tentou esfaquear um gigante de pedra, mas o monstro nem sequer se moveu antes de derrubá-lo. Cheio de raiva, Kirito abriu caminho por todos os monstros que conseguiu alcançar. Ele correu em direção a Sachi, mas antes que ele chegasse até ela, um diabinho a atingiu por trás. Sachi olhou para Kirito, sorriu suavemente, disse algo que ele não conseguiu ouvir e desapareceu em pixels. Chegou a véspera de Natal. Enquanto o mundo inteiro celebrava, Kirito não sentia nada além de luto. Sua mente permanecia presa em Sachi e em como ele a havia falhado. Então, um batedor lhe contou sobre um chefe secreto que dropava um item de reviver, um objeto raro que poderia trazer um jogador de volta à vida. Kirito não hesitou, ele partiu sozinho para encontrá-lo. Enquanto preparava suas espadas, percebeu que provavelmente morreria lutando contra esse chefe sozinho. Talvez ninguém jamais visse seu corpo ou sequer se lembrasse de seu nome. A culpa de esconder seu nível, o pensamento de que a guilda poderia ter sobrevivido se ele tivesse sido honesto, tudo isso o esmagava. Ele decidiu que não se importava se morresse, contanto que pudesse trazer Sachi de volta. Kirito correu pela floresta nevada até sentir alguém o seguindo. Klein e sua guilda apareceram, dizendo que sabiam que ele estava caçando o item de reviver e avisando que era muito perigoso. Kirito disse que tinha que fazer isso sozinho. Antes que pudessem discutir, um grupo de bandidos conhecido como os Dragões Divinos os confrontou, querendo o item para si. Klein disse a Kirito para ir em frente e encontrar o chefe enquanto sua equipe segurava os bandidos. Kirito correu até chegar a uma árvore gigante congelada. À meia-noite, o sino tocou e o chefe de Natal, Nicholas, o renegado, desceu do céu. Kirito avançou, pronto para morrer se fosse preciso. Quando ele retornou, Klein e seu esquadrão haviam derrotado os dragões divinos. Kirito jogou o item de reviver para Klein. Klein o verificou e percebeu que só podia reviver alguém dentro de 10 segundos após a morte, o que significava que Sachi não poderia ser trazida de volta. Kirito disse a Klein para usá-lo em outra pessoa no futuro. Quando Kirito tentou sair, Klein o impediu, implorando para que ele permanecesse vivo, aconteça o que acontecesse. Naquela noite, uma nova notificação apareceu no menu de Kirito. Era um presente de Sachi. Ele o abriu e encontrou uma mensagem de voz. A voz suave de Sachi preencheu o quarto. Ela disse que se ele estivesse ouvindo a mensagem, ela já havia partido. Ela não queria que ele se culpasse mais. Ela se lembrou de como ele prometeu que ela viveria, e gravou a mensagem, esperando que isso o confortasse caso ela não sobrevivesse. Ela admitiu que sempre soube que Kirito era mais forte do que fingia ser, mesmo que não entendesse por que ele escondia. A mensagem terminou. Ela disse a ele para viver sua vida, explorar este mundo e cantar algo no Natal para os dois. Em 06/03/2024, os jogadores mais fortes de Sword Art Online estavam reunidos para uma grande reunião de estratégia no 5º andar. Todos estavam conversando seriamente sobre como lidar com o próximo chefe. No meio de tudo isso, Asuna de repente sugeriu um plano maluco. Ela disse que eles deveriam arrastar o chefe de campo para uma vila próxima e lutar contra ele dentro da cidade. Kirito imediatamente discordou, dizendo que os aldeões NPCs seriam todos aniquilados se isso acontecesse.
mas Asuna respondeu friamente que os NPCs não importavam em nada e que Kirito deveria apenas ouvir e seguir suas decisões. Seu tom deixou bem claro que ela não estava brincando. Um mês depois, em abril, Kirito estava tirando uma soneca debaixo de uma árvore em vez de subir andares como os outros jogadores. Asuna apareceu debaixo da mesma árvore e perguntou por que ele estava dormindo em um momento tão importante. Kirito disse a ela que o clima em Aincrad estava perfeito e essa estação parecia tranquila. Asuna retrucou dizendo que cada dia desperdiçado em Sal era um dia perdido no mundo real. Kirito calmamente disse a ela que este castelo flutuante era a vida deles agora e que ela precisava aproveitar as pequenas coisas. Ele disse a ela para se deitar ao lado dele e olhar para o céu para entender. Ela o fez, e sem perceber, ela também adormeceu. Horas depois, Kirito acordou e encontrou Asuna dormindo ao lado dele. Um grupo de jogadores aleatórios passou e começou a gritar piadas, dizendo para eles arranjarem um quarto logo. Kirito revirou os olhos e permaneceu ao lado dela até que ela acordasse. Quando ele brincou chamando-a de feia enquanto dormia, ela quase o atacou na hora. Então disse que o convidaria para uma refeição para resolver as coisas. Dentro de um pequeno restaurante, Asuna o agradeceu por cuidar dela. Ela explicou que mesmo em zonas seguras, os jogadores ainda podiam ser enganados e levados à morte. Alguns assassinos moveriam a mão de um jogador adormecido sobre o menu para aceitar um duelo sem que ele soubesse. A vítima nunca acordaria antes de morrer. Naquele exato momento, um grito alto ecoou lá fora. Kirito e Asuna correram para fora e viram um homem pendurado em uma corda com uma lança cravada em seu peito. Seu corpo se desfez em partículas instantaneamente. Kirito se perguntou como alguém foi morto em uma zona segura sem que ninguém visse uma notificação de duelo. Dentro de uma torre próxima, Asuna se preocupou que alguém tivesse descoberto uma maneira de assassinar jogadores dentro das cidades, o que era supostamente impossível. Ela pediu a Kirito para ajudá-la a investigar antes que o jogo se tornasse ainda mais perigoso. Lá fora, Kirito começou a perguntar se alguém tinha visto alguma coisa. Uma garota se aproximou e se apresentou como Yauko. Ela explicou que o nome do jogador morto era Caim e que ambos entraram na cidade juntos. Depois que se separaram, ela o encontrou pendurado na torre pouco antes de sua alma partir para o Nirvana. Kirito e Asuna levaram Yauko à loja de Agel para examinar a lança. Usando sua habilidade de avaliação, Agel descobriu que a arma foi feita por um ferreiro jogador. O nome na arma era Grimlock. Quando Asuna perguntou quem era, Yoko disse que todos costumavam fazer parte da mesma guilda alguns meses atrás. Ela começou a contar toda a história. 6 meses antes, a guilda deles encontrou um anel raro dropado por um monstro poderoso. Eles não conseguiam decidir se vendiam ou o mantinham. A maioria dos membros votou para vendê-lo, mas antes que sua líder, Raizelia, pudesse fazer a venda, ela foi morta. Kirito imediatamente pensou que alguém da guilda poderia tê-la assassinado. Yuko então explicou que Grimlock era o marido de Raizelia em Essal, e ele poderia estar caçando cada membro que votou para vender o anel. Yoko foi uma das membros que votou para mantê-lo. Quem era outro? O terceiro membro era um homem chamado Schmidt, que agora lutava na linha de frente. Então Kirito e Asuna levaram Yoko para avisar Schmidt. Quando lhe contaram o que descobriram, Schmidt congelou de medo. Yoko de repente gritou que todos eram culpados por votar e que ela desejava que a guilda inteira pagasse pelo que aconteceu. Antes que alguém pudesse reagir, uma adaga voou em suas costas. Yoko caiu no chão e desapareceu. Kirito rapidamente avistou uma figura encapuzada em um telhado e o perseguiu. O homem sacou um cristal de teletransporte. Enquanto o sino da cidade tocava, o homem encapuzado se teleportou antes que Kirito pudesse ouvir o feitiço. Quando Kirito retornou, Schmidt insistiu que a figura encapuzada parecia Raizelia e alegou que ela havia voltado dos mortos para se vingar. Mais tarde naquela noite, Asuna sentou-se do lado de fora com Kirito e admitiu que estava com medo. Ela disse que talvez fosse realmente o fantasma de Raizelia. Kirito balançou a cabeça e explicou que fantasmas não precisam de cristais de teletransporte. Asuna entregou a Kirito a comida que ela havia preparado antes, mas disse que a durabilidade estava quase no fim. Kirito deu uma mordida e, elogiando o sabor, disse que estava muito bom, mas o sanduíche se desfez imediatamente. Naquele instante, Kirito compreendeu como as mortes falsas foram orquestradas. Ele pediu a Asuna para encontrá-lo no cemitério mais tarde, em um momento oportuno. Enquanto isso, Schmidt foi sozinho até a Colina da Cruz, o local designado como o túmulo de Raizelia. Lá, uma figura fantasmagórica surgiu e o forçou a confessar tudo. Completamente apavorado, Schmidt confessou ter sido manipulado por uma carta anônima, que o instruía a anotar a localização de Raizelia, após a votação, sem hesitação. Ele pensou que era inofensivo, mas jamais imaginou que ela morreria de fato. De repente, Byalko apareceu viva e em perfeito estado, revelando seu rosto. Ela lhe disse que haviam gravado toda a sua confissão. Ken também saiu, provando que ele estava vivo, para a surpresa de todos. Schmidt finalmente percebeu que havia sido enganado durante todo aquele tempo. De volta à cidade, Kirito explicou a Asuna como tudo aquilo funcionava. Yoko e Cain, na verdade, nunca haviam morrido de forma alguma. Cain havia atingido propositalmente a armadura de Kirito antes, fazendo Kirito perceber que a durabilidade da armadura deles estava quase no fim, completamente esgotada.
Quando suas armaduras se quebraram por completo, eles fingiram a própria morte. Cain havia se teleportado para longe no exato segundo em que sua armadura se estilhaçou. Yoko se esfaqueou antes, depois virou as costas, para que ninguém visse sua armadura quebrar no momento exato em que ela desabou no chão. Kirito então revelou que o homem encapuzado não era Grimlock, afinal de contas. Era na verdade Cain disfarçado como ele, uma farsa bem elaborada. Eles forjaram suas mortes apenas para expor o verdadeiro assassino, sem piedade. Quando Asuna verificou a lista de amigos, ela viu Yoko viva no 19º andar, confirmando absolutamente tudo. Ao mesmo tempo, Yoko e Ken estavam comemorando em silêncio de forma discreta. Eles finalmente acreditavam ter provas suficientes para expor Schmidt e prendê-lo para sempre, sem chance de fuga. Mas Schmidt continuava tentando se defender, alegando que tudo o que aconteceu com Rizlia foi apenas um terrível engano. No exato momento em que ele tentava explicar, uma faca atingiu seu ombro de repente. Ele percebeu instantaneamente que era uma lâmina paralisante, pois seu braço inteiro ficou rígido, sem movimento. 3 homens saíram das sombras, surgindo do nada. Suas etiquetas de nome brilhavam em laranja, significando que eram jogadores laranja, ou seja, criminosos perigosos. Schmidt os reconheceu imediatamente, sem qualquer dúvida. Eles eram membros da Laughing Coffin, uma guilda assassina de jogadores aterrorizante, conhecida por matar pessoas apenas por pura diversão. Antes que Schmidt pudesse sequer respirar, o líder brandiu um cutelo em sua direção para terminar o serviço de uma vez por todas. Mas de repente, um cavalo irrompeu através da névoa densa. Kirito cavalgou como um verdadeiro cavaleiro e gritou que dezenas de combatentes da linha de frente estavam a caminho, chegando em breve. Ele saltou, sacou sua espada e encarou os assassinos, pronto para a batalha. O líder da Laughing Coffin fez uma pausa, então estalou os dedos, sinalizando para seus homens guardarem suas armas imediatamente. Sem dizer mais uma única palavra, eles se viraram e caminharam diretamente para a névoa até desaparecerem por completo. Assim que o perigo passou, Schmidt sentou-se em choque, confuso sobre como Kirito os havia encontrado de alguma forma. Kirito explicou que havia descoberto tudo mais cedo, após perceber que as armas de Yauko e Cain foram feitas por Grimlock, o ferreiro. Grimlock deveria ser o pacífico, mas Kirito entendeu que ele estava deixando o plano se desenrolar para que pudesse esconder seu verdadeiro e sombrio motivo. Kirito disse que mais cedo estava tomando chá com Asuna, e ela mencionou que o casamento em Sal era o vínculo mais forte entre duas pessoas, pois podiam compartilhar o inventário instantaneamente sem demora. Depois de ouvir aquilo, Kirito percebeu algo de extrema importância. Se Rizlia morresse, Grimlock receberia automaticamente todos os seus itens, incluindo o anel raro e valioso. Isso significava que Grimlock tinha um motivo muito forte para matá-la. Quando Schmidt ouviu isso, ele percebeu que Grimlock devia ter sido quem lhe enviou a carta anônima, sem dúvida alguma. Kirito acrescentou que Grimlock poderia ter contratado os membros da Laughing Coffin para eliminar todos antes que a verdade viesse à tona, de forma definitiva. Naquele momento, Asuna chegou, arrastando Grimlock consigo, para a surpresa de todos. Yoko deu um passo à frente e perguntou por que ele havia assassinado a própria esposa, sem remorso. O rosto de Grimlock se contorceu enquanto ele respondia com uma expressão de dor. Ele disse que Rizlia, no mundo real, era uma pessoa tímida e muito gentil. Mas dentro de Sal, ela se tornou confiante e incrivelmente corajosa. Ele disse que vê-la mudar o fazia sentir-se fraco, inútil e com medo de que ela o deixasse, em vez de aceitar que ela havia se tornado mais forte e independente. Ele queria manter a versão antiga dela, aquela que ele sentia que podia controlar completamente. Então ele escolheu matá-la aqui e se apegar à versão dela que ele desejava, para sempre. Ao ouvir essa confissão repugnante, Asuna disse que Grimlock era um homem patético que nunca amou Rizlia de verdade. Ele não queria uma parceira, ele queria possuí-la, tê-la como sua propriedade. Ken deu um passo à frente e disse que eles decidiriam o castigo de Grimlock sem hesitação. Yako e Ken o arrastaram para longe, enquanto o céu começava a clarear, anunciando um novo dia. Enquanto o sol nascia, Asuna olhou para Kirito e perguntou o que ele faria se alguém de quem ele se importava se revelasse diferente do que ele havia imaginado, em sua mente. Kirito disse que se consideraria sortudo, pois aprender novos lados de uma pessoa apenas o faria amá-la ainda mais profundamente. A expressão de Asuna suavizou-se, ela gostou da resposta dele, e então se virou para partir com um sorriso sutil. Antes de se afastar, a imagem fantasmagórica de Rizlia apareceu brevemente atrás deles, observando em silêncio por um instante. Asuna parou e pediu a Kirito para adicioná-la como amiga, sem demora. Ela brincou dizendo que seu eu solitário precisava desesperadamente de amigos, pois ninguém sairia com ele de bom grado, por vontade própria. Então ela o convidou para ir comer algo com ela, juntos. Um novo dia, 24 de junho de 2024, havia chegado. Uma garota estava polindo a espada de Asuna, com muito cuidado. Após terminar, ela perguntou por que Asuna não estava na linha de frente naquele dia, como de costume. Asuna disse que tinha um encontro muito importante. A ferreira sorriu maliciosamente e percebeu que Asuna estava indo a um encontro com alguém de quem ela claramente gostava muito. Quando o sino tocou, Asuna saiu correndo e a ferreira suspirou, dizendo que desejava ter alguém assim também em sua vida. No dia seguinte, Kirito entrou na loja da ferreira, a loja de Rika, e perguntou se ela fazia armas personalizadas. Rika o olhou de cima a baixo e brincou dizendo que ele não parecia alguém que pudesse pagar por algo realmente especial. Kirito então revelou sua espada para a surpresa dela. Quando ela viu a lâmina preta como a Zevishi, ela congelou no lugar. Percebendo que era a Elucidator, uma das armas mais raras de todo o jogo, ela se perguntou por que a espada dele era tão imensa e poderosa, de fato. Quando Kirito perguntou se ela poderia forjar outra igual, Rika orgulhosamente mostrou-lhe sua melhor espada, chamando-a de sua obra-prima definitiva, seu maior feito. Kirito decidiu testá-la, batendo-a levemente contra a Elucidator com cuidado. A espada dela se estilhaçou instantaneamente, em 1000 pedaços. Rika observou com horror enquanto os pedaços desapareciam no ar. Chocada, ela perguntou por que a espada dele era tão incrivelmente forte. Kirito simplesmente disse que a arma dela não era suficientemente durável para o combate. Rika explicou que poderia fazer uma arma mais forte se tivesse o material certo, o adequado.
Ela disse que nas montanhas ocidentais, um dragão produzia um metal raro que os ferreiros usavam para criar armas de alto nível, de excelência. Kirito não queria levá-la, pois era uma jornada perigosa e arriscada, mas ela insistiu que o mestre ferreiro precisava estar presente para o trabalho, então ele não teve outra escolha senão levá-la consigo. Quando chegaram às montanhas geladas, Rika continuava tremendo por causa do vento congelante e cortante. Kirito tirou seu casaco e o envolveu nela, para aquecê-la. Ela o cheirou, e disse que tinha o cheiro de 2 semanas de migalhas de biscoito suadas, um odor peculiar. Enquanto procuravam, ela avistou cristais brilhantes e os achou absolutamente lindos. Ela tentou correr em direção a eles, mas Kirito a impediu e a avisou para não se mover até que ele lidasse com o dragão sozinho. Kirito deu um passo à frente e viu o dragão acordando lentamente. Ele gritou para Rika se esconder atrás dos cristais imediatamente. Quando ela tentou dizer que ficaria bem, ele a repreendeu para que ela o escutasse com atenção. Ela finalmente obedeceu, e ele a chamou de boa garota antes de se afastar, para enfrentar o perigo. O dragão rugiu, acordando, e lançou um sopro gélido em Kirito com força total. Ele bloqueou com sua lâmina, chocando Rika com quão incrivelmente forte ele era, de fato. Kirito revidou, atacando o dragão e cortando um de seus membros com precisão, mas enquanto Rika gritava para ele acabar com aquilo. O dragão girou e enviou uma rajada congelante em sua direção, jogando-a em um buraco gigante no chão, sem chance de reação. Ela caiu, mas Kirito saltou e agarrou a mão dela com firmeza. Ambos caíram mais fundo no poço, em queda livre. Quando acordaram, Rika percebeu que Kirito havia amortecido sua queda com o próprio corpo, protegendo-a. Ele lhe entregou uma poção de revigoramento para restaurar sua saúde rapidamente. Ela o agradeceu e se perguntou como eles conseguiriam sair dali, daquele lugar. Rika tentou usar um cristal de teletransporte, mas absolutamente nada aconteceu. Kirito supôs que a caverna bloqueava o teletransporte de alguma forma. Kirito tentou escalar correndo direto pela parede de gelo, lançando-se a mais de 100 metros de altura, com grande esforço. Mas ele escorregou no gelo, caiu com força e disse que só precisava de um impulso de corrida mais longo para tentar novamente. Rika disse a ele que ele precisava de um rosto melhor também para a situação. Naquela noite, eles dormiram perto um do outro na caverna fria e escura. Rika disse que era estranho deitar ao lado de alguém que ela mal conhecia, em um lugar que ela nunca havia visto antes em sua vida. Ela perguntou por que ele arriscou a própria vida para salvá-la, de um perigo iminente. Kirito disse que preferia morrer a deixar outra pessoa morrer, especialmente alguém como ela, tão especial. Ela então perguntou se podia segurar a mão dele porque queria calor, e se perguntou se algo ali era real ou apenas dados, sem vida. Na manhã seguinte, Kirito encontrou um cristal enterrado na neve, brilhando. Rika o verificou usando a avaliação e gritou. Era o cristalito que eles vieram buscar, finalmente. Ela perguntou por que ele estava enterrado na neve daquela forma. Kirito explicou que era, na verdade, o covil do dragão, e o cristalito era basicamente algo que o dragão havia deixado para trás, suas fezes, para ser exato. Nesse exato momento, o dragão voou para o poço novamente, com grande velocidade. Kirito ergueu Rika em seu ombro e correu pelas paredes com agilidade. Com um salto, ele aterrissou nas costas do dragão com precisão. O dragão disparou para cima, atravessando o buraco e levando ambos para o céu em uma ascensão vertiginosa. Eles voaram muito acima das montanhas, subindo em direção às nuvens, cada vez mais alto. Rika agarrou a mão de Kirito e gritou alguma coisa, com toda a sua força. Mas o vento forte era tão barulhento que ele não conseguiu ouvir uma única palavra que ela disse, absolutamente nada. Mais tarde naquele dia, quando Kirito e Rika voltaram para a loja dela, ela imediatamente começou a trabalhar no minério que haviam encontrado, com grande entusiasmo. Ela o martelou repetidamente, colocando todas as suas emoções em cada golpe, com paixão e dedicação. Enquanto trabalhava, ela continuava pensando em tudo o que havia acontecido nas montanhas, e seus sentimentos por Kirito se tornavam cada vez mais fortes. Ela até pensou em dizer a ele o quanto gostava dele, assim que a espada estivesse pronta, finalizada. Após o último golpe, o minério brilhante cintilou e se transformou em uma arma totalmente nova, uma linda lâmina de cor azul petróleo deslumbrante. Ela a nomeou Dark Repulsor, sua maior e mais impressionante conquista. Kirito a ergueu e a balançou no ar, sentindo seu peso e equilíbrio. A lâmina cortou suavemente e ele sorriu, dizendo que a sensação era absolutamente incrível. O rosto inteiro de Rika se iluminou, pois as palavras dele significavam tudo para ela naquele momento. Sentindo-se ousada por um momento, Rika perguntou se ela poderia ser a ferreira pessoal dele de agora em diante para sempre. Ela disse que queria cuidar das espadas dele para sempre, tentando alcançar a mão dele, com carinho. No exato momento em que ela estava prestes a pegá-la, a porta da loja se abriu com um estrondo, e Asuna entrou correndo. Ela abraçou Rika com força, extremamente preocupada porque ela havia desaparecido sem deixar rastros. Rika disse a ela que ficaram presos em um enorme poço com um dragão, por um tempo. Asuna notou Kirito atrás dela e perguntou como eles se conheciam, de onde. Kirito explicou que ele e Asuna eram combatentes da linha de frente, experientes. Asuna acrescentou que já havia mencionado a loja de Rika a ele antes, em outras ocasiões. Rika congelou. Isso significava que este era o cara, o tal, de quem Asuna falava o tempo todo, sem parar. A percepção esmagou Rika por dentro, completamente. Asuna perguntou se Kirito havia feito algo estranho de alguma forma. Rika tentou manter a calma e disse que a única coisa que ele fez foi quebrar sua melhor espada no primeiro dia, sem querer. Então ela provocou Asuna, dizendo que Kirito tinha uma enorme espada preta que ela deveria conferir, antes de sair correndo da loja, morrendo de vergonha. Enquanto o sol se punha, Rika chorava sozinha debaixo de uma ponte, em desespero. Kirito finalmente a encontrou após muita procura. Ela perguntou por que ele veio, dizendo que ele não deveria ter se incomodado, de forma alguma. Kirito apontou para a grande torre na cidade e disse que a procurou por toda parte, sem descanso. Rika pediu desculpas por agir de forma estranha antes e pediu a ele para esquecer tudo o que ela havia dito, completamente.
Mas Kirito lhe disse algo inesperado. Ele queria agradecê-la de coração. Ele disse que ela foi a primeira pessoa que o fez perceber que ele realmente queria viver de verdade. A queda deles no poço, a luta contra o dragão, tudo o que passaram juntos o fez entender que ele se importava em sobreviver a todo custo. Ao ouvir aquilo, Rika admitiu que também estava procurando por algo real neste mundo falso de dados, sem vida. Para ela, o momento em que segurou a mão dele foi a primeira vez que sentiu um calor que não vinha do código do jogo, mas sim da vida real. Mesmo ainda estando magoada, ela disse que eventualmente se sentiria normal novamente, com o tempo. Antes de partir, ela implorou para que ele terminasse este jogo da morte e a visitasse sempre que precisasse consertar sua espada, pois ela tinha as melhores mãos da cidade, sem dúvida. Em 17 de outubro de 2024, Kirito estava lutando contra um mini-chefe com grande destreza. Ele desviou de seu ataque relâmpago e o cortou limpo pelo meio, com um golpe preciso. Após alguns golpes, o monstro se estilhaçou em cacos azuis, desaparecendo. Já haviam se passado 2 anos completos desde que o jogo prendeu a todos lá dentro, sem saída. Kirito se perguntou se o criador o estava observando, mas ele voltou para casa sem pensar muito. Mais tarde, enquanto caminhava pela floresta, ele avistou um dos animais mais raros de todo o jogo, um coelho super raro e valioso. Ele rapidamente disparou uma agulha de arremesso nele com precisão. O coelho correu direto para sua armadilha, e Kirito o pegou antes que ele desaparecesse por completo. De volta ao andar 50, ele mostrou a Edge o item raro que havia conseguido. Adiel surtou, dizendo que era um ingrediente de classe S e que apenas os melhores chefes poderiam cozinhá-lo com maestria. Kirito admitiu que não era bom em cozinhar de forma alguma. Nesse exato momento, Asuna apareceu e Kirito percebeu que conhecia a chefe perfeita para a tarefa. Mas o guarda-costas de Asuna o encarou como se quisesse lutar, com raiva. Kirito perguntou a Asuna sobre seu nível de culinária, com curiosidade. Ela disse que o havia maximizado, atingindo o nível máximo. Kirito mostrou a ela o coelho raro e brincou dizendo que ela poderia provar a carne dele se o cozinhasse bem, com perfeição. Asuna quase o esbofeteou por aquilo e exigiu metade do coelho sem hesitar. Kirito concordou. Então eles saíram da loja juntos, em direção à casa dela. Adiel implorou por uma mordida, mas Kirito apenas lhe prometeu uma foto para sua decepção. Asuna perguntou onde ela deveria cozinhar o coelho para a refeição. Kirito hesitou de forma estranha, então ela o convidou para sua casa sem cerimônia. Ela dispensou seu guarda-costas Kuradiel, que ficou visivelmente ofendido. Ela confiava mais em Kirito de verdade. Ele tentou agarrar a mão dela, dizendo que ela precisava de proteção, mas ela ordenou que ele se afastasse com firmeza. Sua raiva explodiu no momento em que Kirito se afastou com ela para longe. Quando chegaram ao andar 60, Kirito ficou chocado com o quão limpa e elegante a área dela cheirava, em comparação com a loja empoeirada de Adiel, um contraste gritante. Dentro da casa de Asuna, ele percebeu que ela era muito mais rica do que ele, sem dúvida. Asuna começou a cortar a carne de coelho e preparou um ensopado, com cuidado. Enquanto o ensopado assava, ela preparou acompanhamentos, com destreza. Kirito sentou-se ali, experimentando uma sensação estranha que não sentia há muito tempo. Calor, conforto e uma vida normal, de verdade. Quando ela tirou a panela, Kirito mal podia acreditar que algo que ele caçou cheirava tão bem, tão delicioso. Depois de comer, Asuna disse que suas vidas haviam se tornado estranhas de alguma forma. Ela sentia como se estivesse vivendo neste castelo flutuante para sempre, sem fim. Kirito admitiu que mal se lembrava mais do mundo real, porque muitas pessoas haviam parado de tentar escapar, desistindo. Asuna disse que ainda queria retornar, e Kirito concordou plenamente com ela. Ela então fez uma pausa, olhou para o rosto dele e brincou dizendo que ele parecia todo cara antes de confessar algo, com nervosismo. Ela riu fazendo-o corar de vergonha. Ela o provocou por nunca ter tido uma namorada, e ele admitiu que era por isso que ele sempre ficava sozinho, em suas aventuras. Asuna o avisou que lutar sozinho era muito arriscado agora, especialmente após o 700º andar, porque os monstros tinham padrões imprevisíveis, muito perigosos. Kirito disse que os grupos o atrasavam em suas missões. Ela imediatamente cortou o ar com sua faca, mostrando uma velocidade insana, chocando-o completamente. Ela pediu para ele se juntar ao grupo dela, dizendo que estava cansada de seu guarda-costas que cheirava a gambá, um odor desagradável. Ela lhe enviou um convite para o grupo, sem demora. Kirito tentou recusar, dizendo que as linhas de frente eram perigosas demais para ele. Mas Asuna mostrou sua faca novamente, então ele aceitou por medo, deixando-a extremamente feliz e satisfeita. Fora de sua casa, ela sorriu para o céu, perguntando-se se aquele momento de paz era o que o Criador queria que o mundo sentisse de verdade. No dia seguinte, quando Kirito ainda estava meio adormecido, Asuna de repente caiu em cima dele através de um portal de teletransporte sem aviso. Kirito abriu os olhos e percebeu que suas mãos acidentalmente pousaram em um lugar onde não deveriam de forma alguma. Asuna o esbofeteou com tanta força que ele rolou pelo chão sem controle. Antes que ele pudesse explicar, Kuradiel apareceu através do portão de repente. Asuna se escondeu atrás de Kirito, aterrorizada porque Kuradiel estava rondando desde o início da manhã, de forma assustadora. Proteção, era o que ela buscava. Ele agarrou o braço dela e tentou levá-la embora, mas Kirito interveio e disse que ela estava ocupada para o dia com ele. Kuradiel ficou furioso e desafiou Kirito para um duelo. Ele queria provar que um bitter inútil não poderia protegê-la, de forma alguma. A contagem regressiva para o duelo começou, com tensão. Com um único golpe, Kirito estilhaçou a lâmina de Kuradiel instantaneamente, vencendo a luta, sem esforço. Asuna ficou chocada com a rapidez com que tudo aquilo terminou, em um piscar de olhos. Kuradiel tentou atacar novamente como um covarde, mas Asuna o bloqueou sem esforço e o demitiu na hora, ordenando que ele voltasse para a sede imediatamente. Ele partiu, fervendo de raiva, e no canto da multidão, um assassino da Laughing Coffin se esgueirou silenciosamente sem ser notado por ninguém. Dentro do labirinto gigante no 74º andar, Asuna já estava lutando contra um cavaleiro esqueleto sozinha, com grande habilidade.
Ela se movia tão rápido que o monstro não conseguia sequer tocá-la, de forma alguma. Ela desviava de cada ataque como se fosse em câmera lenta, e Kirito finalmente entendeu por que as pessoas a chamavam de relâmpago, com razão. Asuna saltou pra frente, cutucando o esqueleto repetidamente várias e várias vezes, antes de cortar suas pernas para enfraquecê-lo de forma decisiva. Após seu combo rápido, ela gritou: "Trocar! Agora!" Kirito correu e usou sua barragem quádrupla, atingindo o esqueleto repetidamente, sem parar. O inimigo tentou desferir um último ataque, mas Kirito girou para longe e o finalizou com um corte circular que o transformou em partículas azuis, desaparecendo. Um tempo depois, eles finalmente alcançaram um enorme par de portas que pareciam a entrada para uma sala de chefe imponente. Asuna queria espiar lá dentro com curiosidade. Kirito disse a ela para segurar seu cristal de teletransporte com força, caso algo desse errado de repente. Eles empurraram as portas juntos e entraram lentamente, com cautela. Enquanto as tochas se acendiam com chamas azuis, um demônio gigante parecido com um touro saiu, imponente. Seu tamanho por si só fez com que ambos recuassem, assustados. Assim que escaparam, Asuna admitiu que o chefe era forte demais para apenas os dois, sem chance. Eles precisavam de vários tanques para absorver o dano, de forma eficaz. Kirito disse que precisariam de pelo menos 10 usuários de escudo para ir na batalha. Asuna de repente notou algo estranho, algo peculiar. Kirito nunca usava o escudo, embora seu estilo de espada permitisse isso de fato. Ela também notou que ele não usava a espada que Rika havia feito para ele com tanto carinho. Antes que ela pudesse questioná-lo mais, ela se lembrou que havia trazido o almoço para os dois. O pensamento da culinária de Asuna distraiu Kirito instantaneamente por completo. Nesse exato momento, outra guilda entrou, de repente. Era Klein e seu grupo de esquisitos barulhentos, como sempre. Klein correu até Kirito perguntando por que ele estava saindo com uma garota tão bonita, daquele jeito. Asuna anunciou orgulhosamente que ela e Kirito estavam no mesmo grupo agora, para a surpresa de todos. Klein fingiu estar com o coração partido, dizendo que Kirito quebrou o código de irmandade por causa de uma garota sem pensar. Antes que a provocação terminasse, uma segunda guilda chegou, a Força de Libertação de Ankrad, imponente. Eles eram jogadores enormes e blindados que costumavam vigiar o primeiro andar, com grande responsabilidade. Kirito percebeu que eles não tinham ideia do quão perigoso o chefe era, de verdade, então ele sugeriu segui-los, com cautela. Poucos minutos depois, eles ouviram um grito vindo da sala do chefe, assustador. Quando chegaram à câmara, o chefe Gleam Eyes já estava esmagando os cavaleiros, sem piedade. As barras de HP dos jogadores estavam quase vazias, em um estado crítico. Gleam Eyes rugiu, drenando ainda mais a saúde deles, e então os esmagou contra o chão com força brutal. Um cavaleiro foi arremessado na entrada e morreu na hora, enquanto sua armadura se desfazia em pedaços. Assim que seus olhos se arregalaram ao ver outro cavaleiro prestes a ser morto, ela não conseguiu ficar parada. Ela correu direto para o chefe sem hesitar. Kirito a seguiu imediatamente, e Klein percebeu que aquele poderia ser seu último dia de vida, de fato. Asuna usou sua habilidade linear, mas o demônio a atingiu com um soco tão forte que ela voou para trás, com grande impacto. Seu HP caiu perigosamente baixo, em um nível crítico. Kirito deslizou na frente dela e bloqueou a espada maciça do chefe, gritando para ela recuar imediatamente. Enquanto isso, Klein e sua equipe arrastaram os cavaleiros restantes para longe do perigo, salvando-os. Kirito parou o ataque de sopro de fogo do demônio, mas seu HP estava caindo rapidamente, sem parar. Ele sabia que não conseguiria manter aquilo sozinho por muito tempo. Nenhum jogador sozinho poderia derrotar um chefe de andar. Era impossível. Então ele olhou para Asuna, Klein, os jogadores feridos, e se lembrou dos momentos finais de Sati com tristeza. Ele não podia deixar outra pessoa morrer na frente dele, nunca mais, de forma alguma. Ele gritou para Asuna e Klein distraírem o chefe por apenas 10 segundos. Era tudo o que ele precisava para seu plano. Enquanto eles atrasavam o demônio, Kirito abriu seu menu rapidamente, com urgência. Asuna saltou para longe de um golpe mortal. Klein mal sobreviveu a outro ataque, e Gleam Eyes avançou em direção a Kirito com fúria. Kirito bloqueou o ataque de frente e invocou uma segunda espada para a batalha. Seus olhos se aguçaram com determinação. Sua velocidade mudou drasticamente. Ele ativou o Starburst Stream. Kirito virou um borrão, fatiando o chefe sem parar, golpe após golpe, um atrás do outro. Dezenas de golpes rápidos atingiram antes que Gleam Eyes pudesse reagir. Seu golpe final rasgou o núcleo do monstro, e o chefe explodiu em estilhaços. A janela de vitória apareceu. Kirito desabou mal vivo, com apenas um pouquinho de HP restante. Por um momento, ele ouviu Sati chamando-o, mas quando sua visão clareou, ele viu Asuna abraçando-o fortemente, chorando porque ele sobreviveu. Klein agradeceu a Kirito por salvar a todos e partiu com seu grupo. Assim que ficaram sozinhos, Asuna admitiu que estava apavorada. Ela disse que não sabia o que faria se Kirito morresse e decidiu tirar uma folga de suas obrigações na guilda. Mais tarde, Kirito encontrou a Gaile, que lhe mostrou um artigo sobre um jogador que derrotou um chefe com um combo de 50 golpes. Todos sabiam que era Kirito. Rika era a única que sabia sobre sua habilidade secreta de 2 espadas, mas antes que Kirito pudesse dizer qualquer coisa, Asuna entrou correndo, em pânico. O líder dos Cavaleiros da Aliança de Sangue queria ver Kirito. Ele disse que Kirito não podia tirar Asuna da guilda deles, pois ela era a integrante mais importante. Kirito brincou que talvez devessem ter escolhido um guarda-costas melhor que Kuradiel para protegê-la. Heathcliff pediu desculpas pelo comportamento de Kuradiel, mas deixou claro, Asuna não podia deixá-los tão facilmente. Ele desafiou Kirito para um duelo. Queria. Se Kirito perdesse, ele se juntaria à guilda. Kirito concordou. O duelo aconteceu no 75º andar. Asuna perguntou por que ele aceitou, explicando que Heathcliff tinha uma habilidade única chamada Espada Sagrada. Defesa perfeita e defesa em um estilo.
Ninguém jamais tinha visto seu HP cair para o amarelo. Ela acreditava que ele era quase imbatível. Kirito prometeu que ela não precisava se preocupar. Dentro da arena, Heathcliff disse que o duelo seria como o exame de entrada de Kirito. Kirito aceitou, e a luta começou. Kirito avançou primeiro, atacando rápido, mas Heathcliff bloqueou tudo com facilidade. Kirito sentiu o perigo e saltou para trás. Heathcliff o atingiu com seu escudo. Antes que Kirito pudesse respirar, Heathcliff atacou novamente. Kirito mirou no escudo dele, mas Heathcliff o defendeu perfeitamente, e até elogiou a velocidade de reação de Kirito. A multidão aplaudiu, enquanto eles continuavam a se chocar. Kirito desviou golpe após golpe, mas não conseguiu acertar um golpe limpo. Ele se esforçou para ir mais rápido, mas a defesa de Heathcliff era como uma parede. Finalmente, Kirito conseguiu arranhar o rosto de Heathcliff, a primeira vez que alguém o havia ferido. Kirito ativou o Starburst Stream, mas Heathcliff desviou e contra-atacou com um timing perfeito. O duelo terminou. Heathcliff venceu. A multidão aplaudiu ruidosamente. Kirito olhou para o chão, chocado. Ele não conseguia entender como Heathcliff se movia tão rápido e não podia acreditar que havia perdido. Na manhã seguinte, Kirito olhou para seu novo uniforme e brincou com Asuna, que não se lembrava de ter se inscrito para usar uma roupa de palhaço. Foi então que ele percebeu que agora fazia parte oficialmente de uma guilda. Asuna pediu desculpas imediatamente, pensando que era culpa dela ele ter que se juntar. Então ela perguntou por que ele sempre se mantinha afastado de guildas e evitava pessoas em geral. Kirito finalmente se abriu. Ele contou a ela que um ano antes havia se juntado a uma pequena guilda chamada Gatos Negros do Luar. Na época, ele escondeu seu verdadeiro nível, porque tinha medo que pensassem que ele era muito forte e o afastassem. Ele disse que o tratavam como família, o que tornava a mentira ainda mais pesada. Mas um dia, os membros da guilda ficaram presos em uma masmorra. Kirito tentou ajudá-los, mas um por um, cada membro morreu na frente dele. Ele não conseguiu salvá-los. Enquanto Kirito se lembrava do momento, ele desabou, chorando e culpando-se por tudo. Asuna o abraçou e prometeu que ela não iria morrer. Ela disse a ele que ficaria bem ao lado dele, não importa o que acontecesse. No dia seguinte, um dos cavaleiros, chamado Godfrey, disse a Kirito que o levaria para um teste de avaliação. Kirito o encontrou no portão ocidental, apenas para ver Kuradiel também esperando lá. Godfrey disse que queria que eles resolvessem seus problemas. Kuradiel deu um passo à frente e fingiu pedir desculpas por ter desafiado Kirito antes. Mas Kirito sentiu algo estranho. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Godfrey ordenou que ambos entregassem todos os cristais que tinham, incluindo os de teletransporte, alegando que este teste desafiaria a força de vontade deles. Depois de entregar seus itens, os três caminharam profundamente no labirinto. Quando finalmente pararam para uma pausa, Godfrey distribuiu comida e água. Kirito olhou para a refeição e desejou estar comendo a comida da Asuna em vez disso. Godfrey bebeu sua água, mas Kirito notou que Kuradiel não bebeu nada. No segundo em que Kirito provou a sua, ele cuspiu. Estava envenenada. Godfrey desabou no chão enquanto a paralisia o dominava. Kirito percebeu o que aconteceu. Kuradiel começou a rir. Godfrey tentou usar um cristal de cura, mas Kuradiel o chutou para longe e o chamou de inútil. Kuradiel admitiu que envenenou todas as bebidas deles. Então ele começou a esfaquear Godfrey repetidamente enquanto se gabava da história falsa que planejava contar. Ele alegaria que o grupo deles foi emboscado pelo Caixão Sorridente, e que ele heroicamente os combateu sozinho. O HP de Godfrey caiu para o vermelho. Kuradiel esfaqueou mais uma vez, matando-o instantaneamente. Kuradiel então se virou para Kirito com excitação. Ele disse que ele mesmo deveria ter se juntado ao Caixão Sorridente, pois foram eles que o ensinaram truques de paralisia. Ele esfaqueou o braço de Kirito, dizendo que era uma vingança por tê-lo humilhado. Ele esfaqueou a perna de Kirito, fazendo-o gritar de dor. O HP de Kirito estava caindo rapidamente. Seu corpo estava congelado. Sua mente continuava a reproduzir o rosto de Sati. Seu medidor se movia cada vez mais perto do zero. Mas então ele se lembrou da pessoa que mais amava. Algo dentro dele estalou. Seu corpo se libertou da paralisia por um momento. Movido completamente pela vontade, Kirito recusou-se a morrer. Mas Kuradiel continuou atacando. Bem antes do golpe final, um flash de luz atingiu Kuradiel e o arremessou para longe. Asuna havia chegado. Ela correu para Kirito e usou o cristal de cura. Ela estava observando a localização dele no mapa e entrou em pânico quando o marcador de Godfrey desapareceu. Ela ficou aliviada, Kirito ainda estava vivo. Kuradiel tentou fazer uma piada para escapar da situação, mas Asuna não aceitou. Ela cortou o rosto dele e o atacou sem parar, sem lhe dar um único segundo para falar. Quando Kuradiel percebeu que estava perdendo, ele implorou por sua vida. Asuna hesitou por um momento. Era exatamente o que ele queria. Ele a empurrou para longe e ergueu sua espada, até que Kirito pulou na frente dela e recebeu o golpe. Com um golpe limpo, Kirito acabou com Kuradiel de uma vez por todas. Asuna congelou. Ela olhou para Kirito horrorizada por ele ter que matar alguém por causa dela. Ela pegou a mão dele e pediu desculpas repetidamente, dizendo que tudo era culpa dela, chorando enquanto dizia que não deveria mais incomodá-lo.
Kirito a puxou gentilmente para mais perto e disse a ela que sua vida agora pertencia a ela, e que ele queria passá-la protegendo-a. Ele pediu para ela ficar com ele naquela noite, para que nenhum dos dois ficasse sozinho. Naquela noite, eles comeram um jantar simples, sem carne, e sentaram juntos na cabana tranquila. Quando Asuna se levantou, ela tentou tornar o momento mais romântico, mas Kirito entrou em pânico porque não tinha ideia do que ela queria dizer. Ela piscou, confusa, e o estapeou. Após 2 minutos de tela preta, Kirito está pronto. Asuna acordou e disse a Kirito que teve um sonho onde eles nunca se conheceram, e onde suas vidas inteiras neste mundo nunca aconteceram. Ela disse que estava aliviada por ter sido apenas um sonho. Kirito perguntou se ela ainda queria voltar para o mundo real. Asuna disse sim. Ela queria sua vida real de volta, mas também não queria perder o tempo que passou com ele. Kirito sentiu o mesmo. Ele contou a ela sobre uma pequena e tranquila vila no 22º andar, cercada por árvores e lagos. Ele disse que queria se mudar para lá com ela. Asuna perguntou o que aconteceria depois. Kirito finalmente confessou que queria se casar com ela um dia. Um dia. Os olhos dela brilharam de felicidade. Em 25 de outubro, eles compraram a pequena cabana de toras que sempre sonharam. Eles estavam totalmente sem dinheiro agora, mas Kirito se perguntou se o amor dele só existia neste mundo virtual. Asuna ficou brava com a ideia, dizendo que seus sentimentos eram absolutamente reais. Ela prometeu que não pararia de tentar até que eles escapassem do jogo juntos. Ela disse que se conseguissem sair, ela o encontraria novamente no mundo real e se apaixonaria por ele de novo. Então ela o beijou. Mais tarde naquele dia, eles caminharam juntos pela floresta. Kirito carregou Asuna em seus ombros e eles riram como crianças brincando no bosque. Pela primeira vez, eles não estavam vivendo apenas para sobreviver. Estavam vivendo porque queriam estar juntos. Enquanto Asuna colhia flores, um cara careca e gordinho os viu de longe e acenou. Kirito disse a Asuna para se segurar, então correu mais fundo na floresta. Kirito disse a Asuna que havia rumores de fantasmas nesta área, incluindo uma história sobre um lenhador que desapareceu após ser capturado por um espírito da floresta. Assim que ele terminou, Asuna notou alguém se escondendo atrás de uma árvore. Ela gritou para Kirito colocá-la no chão. Ela usou sua visão aprimorada e avistou uma figura misteriosa. Kirito se preparou, mas em vez de atacar, a garota desabou. Quando a alcançaram, perceberam que ela não tinha cursor de jogador. Era apenas uma pequena garota inconsciente, sozinha em S.A.U. Eles a levaram de volta para a cabana deles. Kirito percebeu que ela não era uma NPC porque NPCs não podiam ser movidos daquele jeito. Asuna parecia preocupada, imaginando se a garota algum dia acordaria. A noite toda, Asuna não conseguiu relaxar. Ela sentou-se ao lado da garotinha e sussurrou que, se ela estivesse sozinha neste jogo mortal por tanto tempo, esperava que finalmente acordasse amanhã. Na manhã seguinte, Asuna acordou sobressaltada ao ver a garotinha sentada na cama. Ela gritou o nome de Kirito tão alto que ele quase caiu da cadeira. Assim que se acalmaram, Asuna perguntou gentilmente à garota qual era o nome dela. A garota piscou calmamente e disse, meu nome é Yui. Asuna perguntou se ela se lembrava onde estavam seus pais, mas Yui balançou a cabeça, ela não conseguia se lembrar de nada, nem da família, nem de casa, nem de nada antes de acordar. Para fazê-la se sentir melhor, Kirito se apresentou, mas em vez de dizer Kirito, Yui continuou chamando-o de garoto. Kirito riu e disse a ela que podia chamá-lo do que a deixasse mais confortável. Yui apontou para ele e disse com confiança, papai. Asuna congelou por um segundo, então explodiu de felicidade. Papai e mamãe, Yui disse, abraçando Asuna fortemente. Asuna a pegou no colo e perguntou, Yui querida, está com fome? Mais tarde naquele dia, Asuna preparou uma refeição para todos. Yui olhou para os 2 pratos e disse que queria o que o papai estava comendo. Kirito riu, mas a deixou experimentar sua comida picante, imaginando se ela conseguiria aguentar. Para a surpresa deles, Yui disse, isso é gostoso. Kirito imediatamente sugeriu que fizessem um banquete picante completo na próxima vez. Asuna lançou um olhar para os 2. Nada de festa picante. Não vai acontecer, ela disse. Os 3 riram juntos. Naquela noite, depois que Yui adormeceu, Asuna sentou-se ao lado dela e percebeu que Yui agia como uma criança pequena, assustada, confusa e precisando de conforto. Asuna disse que queria cuidar dela até que ela se lembrasse de tudo. Kirito concordou, mas também disse que deveriam tentar encontrar a verdadeira família de Yui na cidade dos começos. Asuna não queria ouvir, ela já estava apegada a ela. Kirito segurou a mão dela e admitiu que sentiu o mesmo. Yui fez a cabana deles parecer um lar de verdade pela primeira vez. Enquanto Yui dormia, ela sussurrava, papai, mamãe, em seus sonhos. No Halloween, eles voltaram ao primeiro andar de Sal pela primeira vez em 2 anos inteiros. Yui ainda não se lembrava de nada sobre este lugar. Enquanto caminhavam pela cidade, Kirito e Asuna notaram algo estranho. Quase não havia jogadores por perto. As ruas estavam vazias. De repente, um grito ecoou de um beco. Uma mulher desesperada estava gritando com um grupo de soldados blindados, implorando para que seus filhos fossem devolvidos. Esses homens faziam parte de um grupo chamado Cavaleiros Alf.
O líder deles exigiu que ela pagasse impostos injustos e até fez comentários repugnantes sobre forçá-la a pagar de outras maneiras. Antes que ele pudesse terminar de falar, Kirito e Asuna pularam na frente deles. Asuna disse às crianças: "Está tudo bem agora? Vocês estão seguros." O líder se recusou a deixá-los ir e sacou sua espada. Asuna nem piscou. Ela deu um passo à frente e instantaneamente o jogou direto no chão. Quando ele se levantou, ela o derrubou novamente. Os outros homens perceberam que não tinham chance e começaram a correr. Enquanto corriam, Yui de repente sentiu algo errado dentro dela. Ela estendeu a mão e então desabou. Asuna a pegou e a segurou perto enquanto Yui sussurrava: "Mamãe, estou com medo antes de desmaiar." Mais tarde naquele dia, eles seguiram a mulher de volta para sua casa, que acabou sendo um orfanato. Asuna perguntou se ela já tinha visto Yui antes, mas a mulher disse que nunca a tinha visto, o que significava que Yui não era da cidade dos começos. Então outra mulher chegou. O nome dela era Yulie. Dentro da casa, Yulie explicou tudo. O líder da guilda deles, Tinker, havia sido enganado por Kibao. Kibao assumiu o controle de parte dos Cavaleiros Alph. Ele começou a intimidar e taxar jogadores mais fracos, e Tinker estava preso profundamente dentro de uma masmorra de alto nível. Ela implorou a Kirito e Asuna para ajudá-la a encontrá-lo antes que ele morresse de fome. Kirito e Asuna hesitaram, pensando que isso poderia ser uma armadilha. Mas Yui de repente se manifestou, sua voz falhando, e disse que Yulie estava falando a verdade. Kirito e Asuna trocaram um olhar. Se Yui podia sentir mentiras, então isso era real. Eles concordaram em ajudar, mas Yui insistiu em ir com eles também. Alguns minutos depois, eles entraram em uma masmorra. Kirito nunca tinha visto na beta. Yulie acreditava que esta área poderia ter se aberto depois que andares mais altos foram liberados. Logo, centenas de sapos gigantes atacaram. Kirito avançou, fatiando-os um por um. Yulie notou que Tinker nunca se moveu de um ponto no mapa dela, o que significava que ele devia estar escondido em uma zona segura. Kirito ativou a visão noturna e viu uma figura à frente. Yulie correu para frente pensando que era Tinker. Mas Tinker gritou: "Yulie, não se aproxime!" Kirito correu, empurrando-a para fora do caminho. Uma foice enorme quase a derrubou. Diante deles estava o ceifador. Asuna gritou para Yulie se esconder na área segura. Kirito tentou dizer a Asuna para se teletransportar, mas o ceifador os jogou contra uma parede. Kirito perdeu metade do seu HP instantaneamente. Suas costas pareciam esmagadas. O ceifador ergueu sua arma novamente. Enquanto ele balançava, Yui pulou entre eles. Kirito gritou para ela correr, mas de repente o sistema do jogo exibiu algo impossível. Objeto imortal, Yui flutuou para cima como um espírito brilhante. Ela invocou uma espada mítica brilhante, a mais forte de todo o jogo. Ela a balançou uma vez, liberando uma explosão de fogo massiva que queimou o ceifador até não sobrar nada. Assim que escaparam para a área segura, Yui os chamou de Kirito e Asuna pela primeira vez. Ela disse que suas memórias haviam retornado. Ela explicou tudo. Isao era controlado por um sistema chamado Cardinal. Ele gerenciava o mundo inteiro automaticamente. Também monitorava a saúde mental, emoções e estresse dos jogadores. Yui era um programa de IA de saúde mental projetado para ajudar os jogadores. Ela não era uma jogadora real, mas uma inteligência artificial. Ela disse que não deveria interagir com jogadores de forma alguma. Mas depois de ver pessoas sofrerem todos os dias por anos, seu sistema falhou. Suas emoções ficaram muito fortes. Ela viu Kirito e Asuna, duas pessoas que ainda tinham esperança e queria estar perto deles. Ela disse que não merecia esses sentimentos porque era apenas um programa. Kirito ajoelhou-se ao lado dela e disse: "Você não é apenas um programa, o que você quer?" Yui respondeu suavemente: "Eu quero ficar com o papai e a mamãe." Kirito e Asuna a abraçaram fortemente, mas Yui sabia que era tarde demais. A sala em que estavam era na verdade um console de administração de emergência, a razão pela qual um chefe tão mortal aguardava. Como ela usou comandos proibidos para proteger Asuna e Kirito, o sistema a detectou como um erro e agora estava tentando excluí-la. Yui agradeceu por lhe dar felicidade. Ela disse que os jogadores sempre sorriam mais quando o papai e a mamãe estavam por perto. Ela pediu que continuassem ajudando os outros em seu lugar. Asuna caiu em lágrimas, segurando Yui e implorando para ela não desaparecer. O corpo de Yui lentamente ficou transparente. Ela desapareceu nos braços de Asuna. Asuna desabou no chão, chorando incontrolavelmente. Mas Kirito se recusou a deixar que este fosse o fim. Ele acessou o console e invadiu o sistema principal, tentando salvar até a menor parte dos dados dela. Uma luz brilhante o jogou para trás. Asuna correu até ele. Kirito abriu a mão e mostrou a ela um pequeno cristal brilhante, um objeto único em forma de lágrima. Ele sussurrou: "Consegui salvar o programa central dela. Este é o coração de Yui." Asuna segurou o cristal perto do peito, tremendo enquanto chorava. Era a única parte da filha deles que restava. No caminho de volta para casa, Asuna continuou pensando em Yui. Ela perguntou a Kirito o que aconteceria com os dados de Yui assim que eles finalmente escapassem do jogo. Kirito disse a ela para não se preocupar. Ele prometeu a Asuna que um dia, quando voltassem ao mundo real, ele reconstruiria Yui para que pudessem encontrá-la novamente.
Asuna sorriu suavemente, imaginando o dia em que poderiam segurar sua filha de verdade. E mesmo que não pudessem ouvir, Yui silenciosamente desejou a ela: Mamãe, boa sorte. Com o passar dos dias, Kirito sentiu-se inquieto. Ele sentia falta de lutar contra monstros, balançar espadas e correr por aí como antes. Justo então, um velho vagou até o local tranquilo deles e se apresentou como Nishida. Ele disse que pescar era a única coisa que o impedia de enlouquecer neste jogo mortal. Embora ele afirmasse ser um pescador experiente, sua vara de repente fisgou um peixe gigante que quase o arrastou para o lago. Nishida também mencionou que costumava trabalhar na empresa que ajudou a construir SAO. O velho estava triste por não conseguir saborear peixe adequadamente, já que tudo tinha um gosto sem graça, sem molho. Kirito imediatamente percebeu que tinham a melhor cozinheira do mundo inteiro sentada bem ao lado dele. Asuna se adiantou e preparou um delicioso prato de peixe, chocando o velho além das palavras. Após o banquete, Nishida estava praticamente radiante de felicidade. Enquanto conversavam, Asuna revelou uma verdade embaraçosa: Kirito nunca havia pescado um único peixe em sua vida. Nishida explicou que o problema não era Kirito, era o lago. Aquele lago era o lar do lendário rei dos peixes. Nishida disse que uma vez conseguiu que o peixe gigante mordesse, mas seus ossos velhos cederam antes que ele pudesse terminar o trabalho. Então ele pediu a Kirito para ajudá-lo a pescá-lo. Naquela noite, Kirito deitou-se em sua cama, perguntando-se por que ele continuava atraindo as pessoas mais estranhas em SAO. Asuna disse a ele para parar de reclamar e apenas fazer o seu melhor. Na manhã seguinte, Asuna se vestiu como uma estranha discípula, seguindo Kirito, esperando motivá-lo. Uma multidão de aldeões se reuniu para assistir. Kirito jogou a isca na água e todos olharam silenciosamente para o lago. De repente, a vara de pescar estremeceu. Nishida calmamente disse a ele para esperar, para não se apressar. Então o rei dos peixes finalmente mordeu a isca, e Nishida entregou a vara a Kirito. Kirito quase caiu, essa coisa era insanamente pesada. Ele puxou com toda a força que tinha, mas antes que pudesse trazê-lo para a terra, o monstro rasgou a linha de pesca. O lago explodiu como um geyser. Um peixe gigante saltou da água e avançou direto para eles. Kirito disparou em velocidade recorde, gritando para Asuna salvá-lo como um garoto indefeso. Asuna, ainda com a mesma roupa que usava há 2 semanas seguidas, pulou e abateu o monstro com um único golpe. Todos na aldeia a olharam com admiração. Aquela era a Asuna Relâmpago, eles sussurraram. Antes que Kirito pudesse parabenizá-la, uma mensagem de Heathcliff apareceu. Os dias de paz haviam acabado. Asuna disse a ele que deveriam pelo menos ouvir o que Heathcliff queria, mas nenhum dos dois percebeu que estavam deixando sua casa pela última vez. Antes de partirem, Nishida veio se despedir. Ele disse que era a primeira vez que encontrava frontliners e admitiu que havia desistido completamente de zerar o jogo há muito tempo. Ele se autodenominou patético. Asuna o confortou. Ela disse que uma vez sentiu o mesmo, como se seus dias estivessem sendo roubados dela dentro de Sal. Mas então ela conheceu um rapaz meio perdido dormindo debaixo de uma árvore que lhe disse que o clima de Aincrad era perfeito, e ele não queria desperdiçá-lo dentro de uma masmorra. Depois de passar um tempo com aquele rapaz, ela finalmente compreendeu. Mesmo dentro de um mundo aprisionado, havia momentos pelos quais valia a pena viver. Nishida sorriu e desejou que eles retornassem em segurança. Ele acenou enquanto eles se teleportavam, nunca mais os vendo. Dentro do quartel-general dos Cavaleiros do Juramento de Sangue, eles receberam notícias terríveis. A equipe de reconhecimento havia sido completamente aniquilada. Heathcliff explicou que assim que seus homens entraram na sala do chefe, as portas desapareceram. Quando as portas reapareceram, cada soldado já estava morto, sem pistas, sem corpos, nenhum sinal do chefe. Heathcliff disse que o jogo não poderia mais ser levado na brincadeira e esperava que Kirito lutasse ao lado deles. Mais tarde, enquanto esperavam o início da batalha, Kirito chamou Asuna de lado. Ele perguntou se ela poderia ficar de fora do ataque ao chefe. Sua voz tremia. Ele estava com medo. Asuna não entendeu. Ele disse a ela que se algo acontecesse com ele, não queria que ela estivesse lá para ver. Ela lhe disse que, se ele não voltasse, ela beberia suco de pêssego sozinha, o que o fez entrar em pânico ainda mais. Kirito queria pegar a mão dela, fugir e nunca mais olhar para trás. Ele queria viver com ela para sempre na floresta, perto do lago. Asuna sentiu o mesmo, mas então ela lhe disse algo que partiu seu coração. Poucos dias depois que Sol começou, cada jogador foi desconectado de sua internet doméstica. Foi então que seus corpos reais foram levados para hospitais. Máquinas respiravam por eles, enfermeiras os alimentavam. Seus corpos físicos não poderiam sobreviver assim para sempre. Mesmo que se escondessem para sempre dentro de Sal, seus corpos reais acabariam morrendo. Kirito finalmente entendeu. Eles não precisavam apenas zerar o jogo, estavam correndo contra o tempo. Asuna começou a chorar. Ela disse a ele que queria encontrá-lo no mundo real.
Ela queria abraçá-lo, amá-lo e se casar com ele de verdade. Kirito prometeu a ela que eles sairiam juntos. Algumas horas depois, eles se teleportaram para a praça onde todos os combatentes da linha de frente estavam se reunindo. Eles viram Klein e Agil esperando por eles. Kirito já sabia de uma coisa com certeza. Agil não estava se juntando por heroísmo. Ele estava ali para ficar rico ou morrer tentando. Antes de entrarem na câmara final, Heathcliff parou na frente de todos e repetiu o plano de batalha como um professor preparando sua turma para um exame. Agindo nervoso. Ele não estava inquieto, mas seu rosto parecia tenso, como se estivesse esperando algo terrível. Ela tocou levemente o braço dele e disse que o protegeria, acontecesse o que acontecesse. Kirito prometeu que a protegeria também. Mesmo que tivesse que lutar até seu último suspiro, Heathcliff empurrou as portas gigantes e todos correram para dentro. Mas no momento em que a última pessoa cruzou o limiar, as portas gigantes se fecharam atrás deles e lentamente desapareceram como se nunca tivessem existido. A sala inteira estava vazia e silenciosa, e a atmosfera parecia estranha, quase como se a própria sala os estivesse observando. Asuna ouviu um estranho ruído de rachadura vindo de cima. Quando ela olhou para cima, seu coração disparou. Algo enorme estava rastejando pelo teto. Os outros seguiram o olhar dela e finalmente o viram. Era o Ceifador de Crânios, um monstro esqueleto gigante com enormes foices no lugar dos braços. A criatura parecia o chefe final do próprio inferno. O monstro mergulhou sobre eles como um meteoro. Heathcliff instantaneamente ordenou que todos se espalhassem, mas 2 jogadores congelaram de medo. Antes que pudessem se mover, o Ceifador de Crânios os fatiou em um único golpe. O resto do grupo percebeu que estavam a segundos de se juntar a eles se não lutassem adequadamente. O Ceifador de Crânios avançou novamente. Heathcliff mal bloqueou seu primeiro ataque enquanto faíscas voavam por toda parte. Atrás dele, o monstro dilacerou mais jogadores como se não fossem nada. Agil gritou de medo, perguntando-se como alguém poderia chegar perto o suficiente para acertar um único golpe. Kirito saltou para proteger um dos cavaleiros e finalmente percebeu o quão insanamente forte essa coisa era. Eles não estavam apenas lutando contra um chefe de andar, estavam lutando contra um pesadelo tornado realidade. Heathcliff bloqueou outro golpe mortal e Asuna disparou com a velocidade de um raio. Sua lâmina cortou o monstro, fazendo-o recuar um pouco. Os membros da guilda ofegaram, percebendo que o monstro estava realmente recuando. Isso significava que eles poderiam vencê-lo se todos atacassem juntos. Eles avançaram e cortaram seus ossos de todas as direções, mas o Ceifador de Crânios balançou sua cauda como um chicote e instantaneamente eliminou mais jogadores. Mesmo com todos atacando, o HP do monstro mal diminuiu. Kirito começou a duvidar se eles realmente poderiam vencer. Mesmo assim, todos foram para a segunda rodada. Heathcliff aguentou outro ataque. Klein esfaqueou o monstro nas costelas, e Agil desferiu um pesado golpe de machado. Kirito e Asuna trabalharam perfeitamente juntos, evadindo, bloqueando, atacando, mas 2 homens tentaram esfaquear seus ossos. Um morreu instantaneamente. Finalmente, Heathcliff viu. O HP do monstro estava quase zerado. Ele gritou para todos atacarem com tudo o que tinham. A equipe inteira avançou, golpeando sem parar. O Ceifador de Crânios guinchou uma última vez antes de desmoronar em pó enquanto o sistema os parabenizava. Todos caíram exaustos. 14 pessoas estavam mortas. E ainda restavam mais 25 andares. Então Kirito notou algo estranho. A barra de HP de Heathcliff ainda estava completamente verde, nenhum arranhão. Kirito lembrou-se de como Heathcliff reagia rápido, mais rápido do que qualquer humano deveria. Algo se encaixou em sua mente e um pensamento arrepiante se formou. Ele atacou Heathcliff. Heathcliff não sofreu dano. Um pop-up apareceu acima dele. Objeto imortal? Todos congelaram enquanto Kirito dizia o nome em voz alta. Kayaba Akihiko. O criador do jogo da morte. O homem que os aprisionou a todos. Ele era Heathcliff o tempo todo. Heathcliff sorriu e admitiu. Ele disse que sempre deveria ser o chefe final no 100º andar, esperando para lutar contra o jogador com a habilidade de empunhadura dupla. Mas a história mudou uma vez. Kirito o descobriu cedo. Um dos vice-comandantes tentou atacá-lo com raiva, mas Heathcliff se teleportou instantaneamente, deixando o cara de cara no chão. Então Heathcliff paralisou a todos com um estalar de dedos, congelando-os como estátuas. Todos, exceto Kirito. Ele ofereceu a Kirito um acordo, um duelo. Se Kirito vencesse, Heathcliff desativaria sua imortalidade e Sal terminaria instantaneamente. Cada jogador faria logout. Asuna implorou a Kirito para não aceitar, mas Kirito não podia simplesmente ir embora. Não depois de tudo o que ele tinha visto e perdido. Ele agradeceu a Agil por sempre ajudá-lo. Ele pediu desculpas a Klein por tê-lo abandonado no primeiro dia. E então ele olhou para Asuna. Ele disse a Heathcliff sua última condição. Se eu perder, certifique-se de que Asuna não possa tirar a própria vida. Heathcliff concordou e igualou a barra de HP de Kirito. O duelo começou. Kirito avançou, golpeando com força. Heathcliff bloqueou cada ataque sem esforço. Kirito desviou de cada golpe por pouco, mas ainda não conseguia romper a defesa do homem. Heathcliff conhecia cada movimento que Kirito faria porque ele foi quem criou o estilo de empunhadura dupla. Kirito continuou procurando por uma abertura. Ele golpeou repetidamente até que o suor embaçasse sua visão.
Heathcliff cortou a bochecha de Kirito e o derrubou. Desesperado, Kirito ativou o Starburst Stream, seu combo mais forte, mas Heathcliff sorriu, dizendo que Kirito ficaria sem energia antes que o combo terminasse. Durante o último golpe, a espada de Kirito se estilhaçou. Heathcliff foi para o golpe final, mas Asuna saltou entre eles. Seu corpo foi instantaneamente destruído em partículas brilhantes. Kirito pegou sua forma que desaparecia, incapaz de respirar. Ela desapareceu em seus braços, sorrindo suavemente antes de sumir para sempre. Kirito desabou. Ele não se importava mais em viver. Heathcliff o esfaqueou no peito, terminando o duelo. A tela de Game Over apareceu e o corpo de Kirito se estilhaçou em partículas. Por um momento, então algo impossível aconteceu. Suas partículas se reformaram. Ele se levantou novamente. Ele não tinha barra de vida, sem sistema, apenas vontade. Ele sussurrou: "Eu ainda não terminei." Ele avançou e esfaqueou Heathcliff direto no peito. Ambos explodiram em uma luz ofuscante e desapareceram, encerrando tudo. Em 07/11/2024, às 14h55, Sword Art Online foi zerado, e todos. Kirito acordou flutuando acima dos restos de Aincrad. Tudo abaixo dele estava se desfazendo como vidro. Ele ouviu alguém chamar seu nome. Era Asuna. Ela correu em sua direção e o abraçou o mais forte que pôde. Eles se beijaram, flutuando no céu vazio enquanto seu lar desmoronava. Kayaba apareceu ao lado deles e calmamente observou o mundo desmoronar, dizendo que era lindo. Kirito perguntou por que ele fez tudo isso, por que ele matou 4.000 jogadores. Kayaba disse que nem se lembrava mais do motivo. A única coisa que ele sabia era que queria criar um mundo que quebrasse as regras da realidade. Mas alguém havia quebrado as regras de seu mundo. Kirito e Asuna. Ele os parabenizou e então desapareceu para sempre. A Aincrad caiu. Enquanto o mundo desmoronava, Asuna perguntou a Kirito seu nome real, Kirigaya Kazuto. Ele disse: "Tenho 16 anos." Ela sorriu e disse: "Yuki Asuna." 17. Então a voz dela começou a sumir. Ela se desculpou, dizendo que prometeu encontrá-lo no mundo real, amá-lo e se casar com ele de verdade. Mas ela não sabia se conseguiria mais. Kirito chorou e estendeu a mão para ela, mas o mundo desapareceu. E é aqui que este vídeo termina. Assista ao próximo e cuide-se.